Bem-vindos à nossa análise. Hoje mergulhamos em Nishinari, Osaka. É uma área, conhecida por uma reputação algo complexa. As fontes que temos falam de um passado com desafios sociais, económicos, mas o nosso objetivo aqui é ir um bocadinho mais fundo, não é? Usar os guias locais, os relatos pessoais, os documentos históricos, para descobrir as camadas de história e as pérolas escondidas, para lá dos estereótipos. Ok, vamos lá ver isto. Sem dúvida. E o que salta logo à vista nessas fontes é o quadro de enormes contrastes. Temos, por um lado, ligações a figuras históricas de topo, tipo Toyotomi Hideyoshi, e, logo ao lado, histórias de resiliência do dia-a-dia e mudanças recentes muito visíveis. É fascinante como o nome Nishinari, que tem, segundo um vídeo e documentos da Câmara, uns 1300 anos de história, como é que isso convive com uma história mais recente tão marcada por dificuldades, não é? Pois é, vamos começar por aí, por um desses ecos do passado mais longínquo do período Sengoku. Falamos de Tenkachaya. Conta-se que Hideyoshi, a caminho de uma batalha, parou numa casa de chá local e ficou tão impressionado que lhe chamou Tenkaichi, quer dizer, a primeira sobre o céu. Hoje, o Tenkachichaya Jinja marca o local. E até há uma pedra que, diz a lenda, marca onde ele pousou a taça de chá. E esta área fica também na antiga estrada Kishukaido, que o próprio Hideyoshi percorreu. O traçado ainda se nota na zona. É um ótimo exemplo, sim. Mostra como locais que hoje parecem comuns podem estar carregados de significado histórico. Mesmo profundo. E a persistência destas histórias, como o festival de chá que ainda fazem no santuário, demonstra bem a força da memória coletiva, como o passado continua relevante para a identidade local. E falando em identidade e também em resiliência, há histórias mais recentes que marcam muito. Uma delas é a origem do kushikatsu, aquelas famosas espetadas panadas de Osaka, sabes? Nasceu ali perto, em Shinsekai, no pós-guerra, no restaurante Daruma. O dono criou-as para ser uma coisa barata e rápida para os trabalhadores. E depois há aquela história, quase uma lenda, de como ele enfrentou a Yakuza, os tipos do crime organizado japonês, que tentavam extorquir dinheiro, e ele ofereceu-lhes uma espetada recheada com uma mistura super picante, a bomba infernal. As fontes tratam isto mais como lenda ou como facto. Bem, as fontes apresentam-na mais como uma história popular, sim, quase um folclore moderno, que acaba por simbolizar essa ingenuidade e coragem perante a adversidade. Reflete bem o espírito de sobrevivência, não é? A defesa do seu espaço pela comunidade trabalhadora. E isto, claro, contrasta com a dura realidade que também está documentada. As condições no Yoshiba, o mercado local de trabalho diário, ou os desafios do envelhecimento da população na área de Kamagasaki, ou Airin, como também é conhecida. Certo. E nesse espírito de histórias inesperadas, temos a Tama, a gata que se tornou chefe de estação em Dobutsuenmai. Uma gata vadia que foi adotada pela comunidade da estação e a quem atribuem vários salvamentos, desde impedir um suicídio a alertar para um passageiro que tinha caído. Chegou a ter uma estátua de bronze e deixou a marca da pata numa máquina de bilhetes. É incrível como até os mais pequenos podem virar símbolos de proteção. Completamente. Estas narrativas criam um laço emocional muito forte, sabes? E uma identidade que vai além dos problemas socioeconómicos. Mostra um lado mais humano, mais afetuoso da comunidade. É precisamente este equilíbrio delicado entre a dureza da vida e estes momentos de ligação e até de ternura que torna a análise de Nishinari tão rica, penso eu. Pois. E para quem quer explorar, para além das narrativas mais conhecidas, as fontes indicam vários locais menos óbvios. Por exemplo, o elétrico histórico Rankai, que ainda circula e segue em parte o traçado da antiga Kishukaido. E tem estações como Tenjin no Mori, com murais de arte interessantes nas paredes. Sim, sim. E seguindo essa linha do transporte como testemunho histórico, temos as ruínas da linha de comboio Nankai-Tennoji. Foram transformadas num parque, o Sano Midori Park. É uma forma interessante de ver como a infraestrutura do passado se integra na cidade de hoje. E a nível de arquitetura também há surpresas. O PDF Nishinari Yakusen destaca edifícios classificados como património cultural tangível, como o restaurante Tayoshi Yakuban, com uma fachada impressionante, ou edifícios industriais antigos, clínicas, que mantêm aquele charme. Claro! E não podemos esquecer os espaços espirituais mais discretos, como o Tenji no Muri Tenmangu ou o santuário Tsumuri.
Existem até memoriais curiosos, como o monumento ao dramaturgo Chikamatsu Monzaemon, ou um Monte dos Gatos, que está ligado à história do fábrico de shamisen, os instrumentos. E a contrastar com isto, temos o projeto de arte urbana Nishinari One, que traz cor e modernidade às paredes da zona. Bem diferente. Exato. E claro, as pequenas experiências locais que as fontes mencionam. As máquinas de venda automática com bebidas a 50 ienes super baratas. Ou talvez a experiência de comer no restaurante de Hormone, as miudezas grelhadas no Yamaki. Ou simplesmente observar o neon vibrante do supermercado Super Tamade à noite. São estas pequenas coisas, não é? Exatamente. Essa mistura do antigo com o novo, do grandioso com o cotidiano, é constante. A própria modernização de áreas como a estação de Tankashaya, que foi impulsionada pelo acesso ao aeroporto, convive com estes vestígios e tradições, e isto levanta questões importantes sobre como as cidades evoluem, não é? E o que é que escolhem preservar ou transformar. Portanto, recapitulando os pontos-chave que tiramos das fontes, Nishinari revela-se um local de histórias inesperadas, muitos contrastes, lendas de samurais, a criatividade da comida de rua, gatos heróis, a resiliência do dia-a-dia. Então, qual é a grande conclusão disto tudo? Talvez seja que a verdadeira essência de um lugar muitas vezes está nestas histórias menos óbvias, sabes? Nas ruas, e não apenas nos marcos oficiais ou nos museus. Concordo plenamente. E compreender estas narrativas, estes locais menos conhecidos, oferece uma perspectiva muito mais completa, mais humana, do que se nos focarmos só nos desafios económicos ou sociais. As fontes indicam também uma área em clara transição. Há sinais de gentrificação, os preparativos para a Expo de Osaka trazem novas dinâmicas e potenciais tensões também. Olhar para Nishinari é, no fundo, ver uma história viva e em constante reescrita. Fica então uma ideia para reflexão, talvez, ao observarmos estas costuras complexas da história de Nishinari, com as suas camadas de glória passada, as dificuldades presentes e a resiliência contínua. Como é que isso pode mudar a forma como olhamos para outras comunidades? Comunidades que enfrentam desafios semelhantes noutras partes do mundo? Fica a pergunta, não é?